Daí surgiu o split payment. Como você disse, o split payment é um fracasso internacional. Um ponto que também os varejistas aqui estão perguntando, que é um ponto que preocupa muito, sobretudo o varejo, né, que o varejo 100% hoje é cartão de crédito, né. Na reforma tributária até tivemos aí o conceito do split payment, que foi um fracasso na Europa, esse split payment, e no Brasil se parece algo muito complicado, que o que se lê e o que a gente tem notícia é que, o contribuinte, ao fazer a venda no cartão de crédito, quem vai recolher todos os tributos IBS, CBS, seria a operadora de cartão de crédito e também teria uma câmara de compensação. Ocorre que no primeiro mês, efetivamente, pelo que está na prática desenhado, você vai fazer a sua apuração, vai pagar integralmente, porque não vai dar tempo ainda de compensar esse primeiro, desconto da Mastercard, da Visa. Então você vai pagar um primeiro mês de tributo, digamos, a maior, sem considerar efetivamente o split payment, e a partir do segundo mês, efetivamente, quando você iria ter esse valor dos 100 que você vendeu menos os 20 de tributos lá acumulado para que você pudesse compensar, né. Como é que você vê essa questão do split payment e, sobretudo, o impacto no caixa das empresas de varejo e como elas devem se pensar nisso juridicamente, se há algo a fazer agora juridicamente sobre isso? Daí surgiu o split payment. Como você disse, o split payment é um fracasso internacional. Os 4 restantes, preocupados com o que acontecia, levaram a União Europeia a fazer uma consulta à Deloitte, perguntando: "Vem cá, o custo-benefício do split payment, ele compensa? Ele é válido ou não?". A Deloitte fez um estudo espetacular sobre esse assunto, dando à União Europeia como resposta um sonoro não, não vale a pena. Isso é complexo, é uma complexidade enorme operacional, isso exige das empresas e do poder público um gasto gigantesco, isso quebra completamente o fluxo financeiro das empresas. Deixa eu te dar um exemplo. Eu compro uma mercadoria a prazo e vendo à vista. Na venda parcelada, na venda que eu faço parcelada, que eu adquiro de você, por exemplo, uma mercadoria que eu vendo à vista, se eu adquiro essa mercadoria de você agora e vou pagar para você parceladamente, existe uma regra na 214 que diz que nessas circunstâncias, tanto o seu débito quanto o meu crédito, que eu adquiri de forma parcelada, ele só vai existir no pagamento de cada parcela. Então eu só vou me creditar lá na frente, no momento em que houver o pagamento de cada uma das parcelas. Se criou um novo SIAP aí. Agora, o débito relativo à minha operação de venda à vista, ele vai ocorrer de imediato. Então eu vou ter um débito cujo crédito, na aquisição dessa mercadoria só vai existir lá na frente. Então isso quebra o fluxo financeiro da empresa de uma forma já, eu não vou nem, citar como exemplo de quebra de fluxo financeiro, o que normalmente se diz: "Olha, as empresas estavam acostumadas a fazer encontros de créditos e débitos e depois iriam pagar só, tantos dias depois do encerramento do período base e tal". Sim, isso obviamente vai ser uma quebra de fluxo, porque o pagamento vai ser feito na própria venda da mercadoria. O próprio tributo já vai incidir e vai ser recolhido ali, como se todos os contribuintes brasileiros passassem a estar sujeitos a um regime, específico de fiscalização. Hoje em dia você tem isso no ICMS, tem alguns estabelecimentos que você vai lá e verifica a boca do caixa, quanto é que está sendo, vendido naquele dia, o contribuintes normalmente são devedores contumazes e tal, são sonegadores, eles têm que pagar o imposto no final do dia. Para isso serve o split payment. É assim que ele foi, projetado, para ser adotado em relação a determinados setores que fossem conhecidos por sonegação. Aqui não, aqui é todo mundo.
todo mundo vai estar sujeito ao split payment. Que é esse tributo que você, na verdade, você não tem nem mais repetição de débito naquelas situações em que você faz o B2B, você vende para uma empresa. Por quê? Porque quando eu vendo para a empresa, a minha adquirente já se creditou desse tributo e tem uma regra na 214 que proíbe repetição de débito em relação às operações que tenham gerado crédito para o meu adquirente. Então, eu paguei errado, eu não tenho como repetir, como pedir o ressarcimento desse valor pago errado, porque o outro já se creditou e o Estado acaba recebendo mais. Imagina como é que vai ser isso numa tributação no destino, que como é essa do... Acabou com a guerra fiscal, aliás, por causa disso, né? A tributação é no destino. E se eu paguei um tributo que indiquei equivocadamente esse como destinatário, o município destinatário, uma determinada cidade que tributa a alíquota em, sei lá, em 15, e na verdade o destinatário estava num outro município cuja alíquota era de 8. Eu não vou poder repetir esse débito, entendeu? Então, o split payment é uma chaga. Está se provando assim, tanto é que eles não conseguem introduzir no sistema o tal do split payment inteligente, né? A gente vai ter que conviver com split payments menos dotados de um poder cognitivo maior. Chegando aqui na reta final do nosso podcast, para preservar aquele nosso tempo, né, combinado, eu vou fazer aqui uma miscelânea falar com a audiência aqui que estão jogando pedra em mim, que eles querem falar aqui, ó. Algumas perguntas, pessoal, já foram praticamente comentadas pelo Dr. Gustavo, mas eu vou ler aqui. Mariana Lopes, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem possui benefícios fiscais estaduais deve antecipar alguma estratégia antes do período da transição? O quê? Desculpa. Quem possui benefícios fiscais estaduais deve antecipar alguma estratégia antes do período da transição? Você, enfim, você vai ter um convívio até, depende se forem estaduais ou municipais, você tem a utilização desses benefícios, pelo menos até 32, né? Quando você vai tendo o phase-out aí dos tributos do ICMS, ISS, enfim. Você vai tendo a diminuição, até lá você tem ele normal, e depois você tem que se adaptar de outra forma, entendeu? A pergunta de Rafael Nogueira, o doutor já falou aqui, mas eu vou ler só por respeito a vocês, aí da indústria de bebidas. O split payment pode comprometer o fluxo de caixa das empresas já que operam com margens apertadas. Acho que ele já cobriu essa pergunta aqui. Fernanda Silva, de Recife, com a reforma tributária ainda faz sentido utilizar holdings, SCP ou estruturas societárias mais complexas? Talvez, principalmente em função da tributação que nós temos aí na renda, né, na tributação dos 10%, dos 10% mínimos, a tributação de imóveis, talvez valha a pena holding patrimonial, sim, talvez. Mas tem que examinar caso a caso. Eu vou aqui, pessoal, em função do tempo, ler mais uma pergunta de Eduardo Martins, de Goiânia, Goiás, tá? Pessoal do agro. Na prática, o senhor acredita que haverá aumento indireto da carga tributária sobre o consumo? Se vai haver aumento indireto, haverá um aumento enorme, gigantesco, principalmente para determinados setores de serviço, por exemplo, o setor aéreo. Se nós já estamos reclamando das passagens, imagina o que ocorrerá com esse setor depois da reforma tributária. Atualmente, nós não temos ICMS sobre o transporte de pessoas, passaremos a ter um IVA, cuja alíquota beirará 30%, esse negócio de 28,5%, isso é mera alíquota de referência. Nós não temos ICMS na importação atualmente de aeronaves, no leasing de aeronaves, nós vamos passar a ter. Temos todas as regras de PVA e tudo mais, nós vamos ter aumentos, o setor de serviços terá um aumento enorme, enorme. Nós teremos determinados setores, alguns poucos terão uma diminuição. O setor do agro, houve aqui e ali alguns deslizes em relação ao setor, mas ele foi privilegiado de alguma forma. Tem algumas regras ali que trouxeram benefícios para o setor agrário.
Pessoal, eu vou utilizar os 12 minutos que nos restam para dividir em 2 assuntos, que também é do muito interesse de vocês. Um, a tributação de dividendos e o outro, esse aumento de 10% sobre a base do lucro presumido, que a gente vai utilizar aqui para conversar com o doutor Gustavo. Sobre essa questão do aumento dos dividendos, 10% a partir de agora de janeiro sobre os 50.000. Se você puder dar um panorama geral e como isso afeta também a estruturação, até o planejamento societário das empresas, porque me parece que é só algo na batuta da pessoa física, né. Então muitas empresas estão perguntando, estão correndo atrás se diferente faz uma estrutura toda de pessoa jurídica, enfim. De investidores nacionais, sim, só pessoa física, mas investidores estrangeiros não, pessoa física e jurídica e qualquer valor. Esses 50.000 não se aplicam, tem tributação na fonte para todo mundo. E aí depois tem aquela verificação que é feita no final do ano, podendo haver um crédito para o investidor. Eu fico me perguntando o que o investidor estrangeiro vai fazer com o crédito que a Receita Federal dá a ele, porque houve um pagamento a maior. Imagina você, pessoa física, um investidor aqui em ações, na Vale ou na Petrobras, de repente há uma retenção maior do que deveria ter havido, e aí você passa a ter direito a um crédito. O que você, pessoa física, vai fazer com esse crédito aqui, né? Mas enfim, a tributação dos lucros, você só pode ter 3